Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é como temer e conhecer a Deus. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel. Você está participando comigo do que nós chamamos Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos em vídeo a você este resumo, que seria o resumo da nossa pregação do domingo. E este vídeo ele tem como objetivo auxiliar você no seu discipulado, ajudar você nas suas reflexões e quem sabe ser um instrumento de evangelização para você. Mas antes da gente começar com a nossa meditação, eu convido você para aquilo que o quadro do programa se propõe, não é verdade? Café com o Pastor. Então eu convido você aí a pegar a sua xícara de café. Eu peguei a minha e olha, gente, essa xícara de café aqui, eu vou falar para você, ela se transformou num xodó aqui em casa. É uma xícara de madeira, olha. Isso aqui é importado direto da China. E é uma xícara bem bonitinha, bem leve e torna o café cada vez mais saboroso. Não o poder da xícara, mas legal a xícara de madeira. Já tinha visto a xícarazinha de madeira? Bem bonitinha. Mas vamos ali na nossa reflexão. Nós temos já estudado alguns dias na nossa igreja a importância que nós temos como homem e mulher de ter uma igreja para frequentar. E não é raro nos nossos grupos familiares, nos nossos grupos de discipulado, quando a gente vai conversar com alguém e pedir, perguntar para a pessoa qual que é o seu pedido de oração. E não é raro a pessoa dizer assim: olha, pastor, olha, querido, eu gostaria de sabedoria. E o engraçado é que a Bíblia Sagrada, ela nos diz que é o próprio Deus que dá a sabedoria. E hoje eu gostaria de conversar com você, meditar um pouquinho com você a respeito disso. Será que é tão simples assim a gente pedir sabedoria para Deus e ela cair no nosso colo como se fosse um presente? Então convido você a abrir o texto sagrado ali comigo. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se você procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará conhecimento e achará sabedoria no Senhor, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede conhecimento e discernimento. Todos nós queremos ser pessoas mais sábias, todos nós queremos ter conhecimento, e essa sabedoria iria nos ajudar numa série de coisas, não é verdade? Se você for um homem mais sábio, se você for uma mulher mais sábio, você terá mais inteligência, mais conhecimento, mais capacidade nas suas relações, na sua empresa, nos seus negócios, na sua profissão, você terá mais sucesso. Na maneira como que você trata o próximo, terá mais sucesso. De certa forma, então, a sabedoria, o conhecimento é algo extremamente necessário para cada um de nós. Entretanto, não é porque Deus ele nos dá a sabedoria que a sabedoria vai cair no seu colo como se fosse um presente. Aqui o próprio escritor de Provérbios ele nos dá um norte, ele nos dá uma orientação. Veja que para o escritor de Provérbios, a sabedoria não é tão simples de ser encontrada. Primeiro, para o escritor de Provérbios, você deve então ter a palavra de Deus como regra da sua vida.
Ainda mais num dia, nos tempos como nós temos vivido, em que o homem ele tem utilizado de várias outras regras existentes. E aqui o escritor de Provérbios ele vai dizer assim, olha, se você quer ser sábio, se você quer ter conhecimento, o melhor a fazer é você ter a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como regra para a sua vida. Olha que interessante, versículo 1 ele diz assim, ó, meu filho, se você aceitar as minhas palavras. E por que isso é tão importante para a Bíblia Sagrada? Por que a Bíblia Sagrada ela dá esse norte dizendo assim, olha, se você aceitar as minhas palavras? Porque nós, irmãos, temos o coração impuro. Porque a natureza humana é difícil. Porque o homem é pecador. Então a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, as nossas regras, as nossas leis, elas variam. Um dia é uma coisa, outro dia é algo totalmente diferente daquilo que pensávamos tempos atrás. A Bíblia Sagrada vai dizer que a Palavra de Deus, que o nosso Jesus Cristo, o Senhor, o Espírito Santo, eles não oscilam. O próprio escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes nós adaptamos para a nossa realidade regras da cultura. Leis de amigos, leis, tradições e esquecemos a palavra de Deus. Entretanto, aqui o escritor ele vai dizer assim, olha, o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira virá daqueles que têm a palavra de Deus como regra para a sua vida. Pois é a palavra de Deus, esta lei, esta ordem que não varia, é ela que te dará a direção. Existem mandamentos na Bíblia Sagrada, irmãos, que são pilares da sociedade. Eles estão aí até os dias de hoje. E muitas vezes nós negligenciamos tais valores. Então aqui fica a nossa leitura, aqui fica a nossa advertência. Se você quer ser esse homem que tem sabedoria, não é tão simples assim. Não é só apenas pedir a Deus que Ele vai dar para você como um presente. Já começa com esta ideia. Para você ter sabedoria, você tem que ser uma pessoa que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz ser, você crerá que será. Quando nós temos a palavra de Deus como regra da nossa vida, ela dita o nosso estilo de vida. Quando você continua a leitura, você percebe que o escritor de Provérbios, então, ele dá para nós um segundo ponto. E é um ponto interessante porque ele diz assim, ó, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e também guardar no seu coração. Segundo ponto, então, para você alcançar a sabedoria, para você alcançar o conhecimento, não basta você saber a Bíblia Sagrada, não basta você ter apenas a Bíblia Sagrada como a sua regra. Você precisa praticar essa regra. Você precisa guardar no seu coração. Nós sabemos que Satanás sabe da Bíblia mais do que nós. Mas qual que é a diferença? É que Satanás não obedece. Ele sabe muito da Bíblia Sagrada. Ele conhece a palavra de Deus de capa a capa. Mas qual é o problema? É que mesmo ele conhecendo, ele não guarda no seu coração. E muitas vezes nós nos assemelhamos a tal figura. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, temos um carinho enorme pela palavra de Deus, temos um respeito enorme pela palavra de Deus, mas infelizmente não praticamos a palavra de Deus. E aqui está o caminho que te leva a não ter o conhecimento, a ser uma pessoa ignorante nas coisas de Deus. Se eu estou buscando sabedoria, se eu estou buscando conhecimento, se eu estou buscando temor a Deus, o primeiro que eu devo fazer é ter a Bíblia como regra de fé e prática. E segundo, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Para aí sim, eu ter um caminho que me leva à sabedoria. Porque a sabedoria, ela tem origem em Deus, no temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós respeitamos a palavra de Deus. Pode ser que hoje a sua vida não esteja do jeito que você queria. Por quê? Porque nem a palavra de Deus você tem guardado no seu coração. Então aqui fica o meu convite.
para que você tenha a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática na sua casa. E não só isso, que você aprenda a guardar no seu coração esses valores, estes princípios. De que maneira? Praticando eles diariamente. Não basta apenas saber, não basta saber apenas citar os versículos onde eles estão. Você deve saber onde estão, declarar a palavra como regra de fé e prática na sua vida e aplicar ela nas suas decisões, nas suas atividades. E para isso eu gostaria de convidar você à oração. Eu imagino que para muita gente é difícil isso, porque está muito vinculado às tradições, está muito vinculado às culturas, mas quando nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos caminhos, nós colocamos o Senhor como o primeiro lugar da nossa vida. E aqui está uma boa direção a você. Tenha a palavra de Deus como primeiro lugar da sua vida. Sendo assim, você vai guardar os caminhos do Senhor. Sendo assim, você vai obedecer a palavra de Deus e aplicar ela no seu dia a dia. O que é que está faltando hoje para você ter a Bíblia como regra de fé e prática e guardar os seus mandamentos? Eu quero orar por você sobre isso. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós temos a Bíblia Sagrada como manual, Senhor, como regra de fé e prática. E aqui estamos nós, ó Pai, diante dessa palavra que nos ensina que se nós queremos ter sabedoria, nós temos que ter, Pai, a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática e temos que aplicar, temos que guardar os seus mandamentos. Portanto, agora, peço-te, Pai, venha sobre cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa oração, dando a eles, ó Pai, amor, respeito, alegria, gratidão, temor à sua Escritura, de tal maneira que ela possa se tornar na vida deles uma regra de fé e prática. Sendo assim, eles possam guardar no seu coração, sendo assim, eles possam praticar aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Sendo assim, eles terão sabedoria, serão homens melhores, mulheres melhores do que antes. Por isso, eu peço, Espírito Santo, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. A todos vocês fica aqui a minha gratidão, muito obrigado por participar com a gente do Café com o Pastor. Então, todas as terças-feiras você é o nosso convidado. Semana que vem você será bem-vindo mais uma vez para participar comigo do Café com o Pastor.